Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, compartilhar e comentar para poder impulsionar o canal. Este é um canal de evangelização. Nós estamos no mês de outubro, mês missionário, mês das Santas Missões. Quem participou da missa neste último domingo recebeu este santinho aqui. E nele nós temos o QR Code. É só posicionar o celular, a câmera do celular no QR Code. Ele vai abrir com todas as informações sobre o mês missionário. Mas eu fiz esse vídeo para pessoas que têm dificuldade de fazer isso poderem entender um pouquinho melhor sobre o mês missionário. O tema do mês missionário da campanha missionária de 2021 é Jesus Cristo é missão. E o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 20. As pontifícias obras missionárias têm a responsabilidade de organizar a campanha missionária, realizada sempre no mês de outubro, desde 1972. Colaboram nessa ação a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional. Jesus Cristo é missão. Foi o tema escolhido para o mês missionário, cuja inspiração bíblica é não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 20. O novo contexto da pandemia, que se estende de forma prolongada, evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana. Motivado pela mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, a campanha missionária de 2021 destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Neste tempo de pandemia, perante a tentação de desmascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. São palavras do Papa Francisco. Os missionários e missionárias da compaixão e da esperança são pessoas anônimas que estão na linha de frente neste contexto de pandemia. Profissionais da saúde, famílias enlutadas, com testemunho de esperança, populações em situação de rua e abandono, migrantes, indígenas, educadores, o mundo do trabalho, a solidariedade universal, além fronteira e a campanha A Amazônia Precisa de Você, realizada no primeiro semestre de 2020. Com um gesto concreto em todas as igrejas do mundo, realiza-se no dia 23 e 24 de outubro a coleta missionária, destinada de forma integral para a missão da compaixão.
80% dos recursos são enviados à congregação para evangelização dos povos, que faz circular um fundo universal de solidariedade, mantendo 1.050 dioceses nas periferias mais necessitadas do mundo. Os 20% restantes ficam no Brasil e mantêm os trabalhos das pontifícias obras missionárias, compondo uma rede mundial de oração e caridade a serviço do Papa e da missão da Igreja. Nós temos a oração do mês missionário, que nós vamos fazer ela no finalzinho do vídeo. A arte da campanha. Quem participou das Santas Missas viu que tinha um cartaz, em destaque nas igrejas do mês missionário. Então, se vocês não perceberam, próxima missa vai dar uma olhadinha no cartaz. Vamos falar da arte que foi feita neste cartaz. A construção da arte da campanha missionária 2021 seguiu a intuição da janela que se abre para o mundo e está conectada com a realidade da pandemia em que vivemos. Dentro da janela apresenta-se a centralidade da pessoa de Jesus, na cena da cura do cego de Jericó, que grita por compaixão. Este é o Evangelho do Dia Mundial das Santas Missões. Foi o Evangelho de domingo. Além do tema Jesus Cristo é Missão, a arte contempla o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, que remete aos missionários da compaixão e da esperança, linha de frente diante dos desafios da pandemia. O destaque das imagens valoriza os profissionais de saúde e a proteção dos povos originários, bem como um gesto concreto de solidariedade vivido com a campanha A Amazônia Precisa de Você. Como pano de fundo desta arte, a campanha missionária de 2021 está projetada neste fundo branco como uma tela de pintura que tem a intenção de mostrar a centralidade dessa vida, que ganha sentido e cor somente na medida em que é vivida como missão, como doação e entrega aos irmãos. Nessa tela em branco, todos são chamados a deixar a própria marca nos horizontes desta vida em missão. O gesto de compaixão de Jesus é atualizado todos os dias pelas mãos dos missionários e missionárias enviados além fronteira. Nós temos também a novena missionária deste ano, que destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. São pessoas anônimas que estão na linha de frente da pandemia. Profissionais da saúde, famílias enlutadas, com testemunhos de esperanças. Pessoas em situação de rua e de abandono, migrantes, indígenas, educadores e trabalhadores. E a solidariedade local e universal entre os missionários e as missionárias. Também temos os áudios da novena missionária. A campanha missionária deste ano, em parceria com a Rádio Aparecida, disponibiliza a todas as pessoas e rádios do Brasil a novena missionária em áudios de podcast. A produção foi realizada a partir do material produzido pelas Pontifícias Obras Missionárias. Os podcasts motivam a oração e a reflexão do tema Jesus é Missão,
Também temos o hino da campanha missionária e também, como eu mostrei no início do vídeo, o santinho do mês. A Beata Paulina Jaricote foi escolhida para estar no santinho que anima a campanha missionária em 2021. O Vaticano anunciou em 26 de maio de 2020 o reconhecimento de um milagre atribuído a Pauline Jaricote, que viveu de 1799 a 1862, abrindo caminho para sua beatificação. Liga esta figura de Lyon, França, do século XIX, está na origem das pontifícias obras missionárias. Em 1822, para apoiar os missionários, ela lançou as bases da obra da propagação da fé, cujo objetivo é simples. Cada doador se compromete a convencer outros 10 doadores a apoiar financeiramente os missionários e assim por diante. O movimento assumiu uma dimensão internacional. Pauline também criou o Rosário Vivo. Através dessa iniciativa, ela convidou os cristãos a recitar o rosário em pequenos grupos. Os envelopes para a coleta do Dia Mundial das Missões. O envelope deve ser utilizado exclusivamente para a coleta do Dia Mundial das Missões, feitas nas celebrações do penúltimo final de semana de outubro. Este ano foi no dia 23 e 24. As ofertas devem ser integralmente enviadas às Pontifícias Obras Missionárias, que as repassam ao Fundo Universal de Solidariedade, para apoiar o projeto em todo o mundo. Caso você não tenha visto o envelope, não tem problema. Toda a nossa oferta deste fim de semana foi destinada às obras missionárias, tá? Orações dos fiéis. As orações dos fiéis para os 4 domingos de outubro incluem um comentário inicial e a oração da campanha. As orações encontram-se disponíveis e podem ser recitadas por todos nós fiéis. Então, a oração está aqui, ó, neste santinho, tá bom? Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Em 2020, o Fundo Mundial de Solidariedade distribuiu mais de 680 milhões nos 5 continentes. A contribuição do Brasil para este fundo é uma rede mundial de oração e solidariedade a serviço do Papa e colaboram com 1.050 dioceses pobres, que depende da Congregação para a Evangelização dos Povos. São igrejas jovens nos territórios de missão. O material faz o detalhamento dos valores destinados pela Pontifícia Obra da Propagação da Fé, Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária e Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo. Através de gráficos, pode-se ter conhecimento das áreas que receberam os recursos, colaborando com educação, obras sociais, proteção das crianças, catequeses, entre outros. Temos também os vídeos da campanha missionária. Os vídeos trazem testemunhos de missionários da compaixão e da esperança e estão disponíveis nos sites e nas redes sociais.
Os testemunhos foram produzidos em parceria com a TV Aparecida, que terá uma programação especial durante o mês de outubro. Então, quem está participando da TV Aparecida está percebendo que este mês é toda voltada a santas missões. São missionários só religiosos e religiosas? São missionários só eles? Não, todos nós somos discípulos missionários de Cristo. No nosso lar, na nossa comunidade, na nossa comunidade igreja, ao nosso redor, podemos ser missionários e missionárias de Cristo, como discípulos de Cristo. Não é preciso, às vezes nós falamos assim, mas eu não tenho condição, né, de deixar tudo e ir para uma terra longínqua, ou para outro estado aqui no Brasil mesmo, mais simples, mais necessitado. Não tem problema. Cada um é chamado a ser discípulo missionário de uma maneira. Ao colaborarmos com as santas missões, somos discípulos missionários e ajudamos outras pessoas a ir em lugares que nós nem podemos imaginar. Lugares simples, lugares onde o nome de Jesus nunca foi nem citado. Criar novas comunidades. Mas nós também, ao nosso redor, fazemos a solidariedade. Não fazemos? Se sabemos que tem uma família em dificuldade, um bebê para nascer que não tem uma roupa, uma mãe que perdeu um filho, através de uma palavra de conforto e de esperança. Todos nós somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus. Vamos lembrar, Jesus Cristo é missão. Nós podemos falar de Cristo. Nós podemos levar seu nome aos confins do mundo com a nossa simples colaboração. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e o que ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 20. Oração do mês missionário do ano de 2021. Deus nosso Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Esta cruz que eu uso hoje é a cruz missionária. Todos nós, através de Jesus, através da cruz, somos discípulos missionários de Deus. Como Cristo foi missionário
né? Nessa oração aqui, nós vemos que Jesus Cristo também foi missionário do Pai. Que é exemplo de Jesus, possamos também ser missionários, levando esperança, amor aos nossos irmãos. Que possamos celebrar com amor o mês de outubro, o mês missionário.